programa De Repente no ar. Para todo o estado do Maranhão, boa noite, Imperatriz, Caxias, São Luís do Maranhão. Estamos aqui nessa emissora 40 anos sem medo de inovar e ser feliz. Bem, eu tenho a maior satisfação do mundo de começar essa conversa, porque é o seguinte, acredito eu que quando se fala de produção audiovisual, esse país é célebre, né? Nos falta muita coisa, mas talento é algo que sobra. Então, por isso torna, digamos assim, a aparição de cada individualidade como um surgimento muito importante, porque se nós temos uma fartura de talentos, então, para que algum se sobressaia, é preciso que aconteça uma série de fatores, principalmente o da capacidade. Então, nós temos o privilégio de receber a Áurea Maranhão, esta atriz de televisão, mas atriz há tanto tempo, né? Não me surpreende o sucesso que ela tá fazendo, da novela que ela está, mas me surpreende a sua presença uma hora dessa aqui no rádio. Boa noite, Áurea, obrigado por ter vindo. Boa noite a todo mundo que tá ouvindo, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra compartilhar qualquer experiência que, enfim, eu possa aqui compartilhar com vocês nessa noite tão gostosa. Mas, Áurea, a gente tava falando exatamente sobre isso, porque é o seguinte, a produção audiovisual no Brasil é uma parada fértil demais. Sim. E você já deve ter passado por todas as experiências em termos de estrutura, porque você também produz, você também, enfim, dirige, escreve e tal. Como é que é trabalhar com orçamento alto? Me fala, pelo amor de Deus. É tão bom. É mesmo? Tão bom, é uma realização, porque primeiro que assim, tudo funciona, né? Então você não tem que se preocupar se o seu figurino vai chegar, você não tem que se preocupar com a comida do set, você não tem que se preocupar com o roteiro impresso. Tudo acontece, né? Então, trabalhar com grande estrutura te dá a possibilidade de você fazer o seu melhor. Não que as pequenas produções ou as produções sem orçamento não façam o seu melhor. Eu acredito muito, inclusive, nessas também. Porque eu acho que são nessas que o famoso jeitinho brasileiro a gente vai criando, né? E vai tendo criatividades e construindo de maneira que eu acho sublime. Mas sem dúvida nenhuma, quanto mais a gente for valorizado e quanto mais a gente tiver dinheiro para fazer o nosso trabalho com estrutura, com condição, melhor fica o resultado. Mas quanto maior a precariedade, maior a liberdade? Sim, eu acho que sim, mas ao mesmo tempo eu acho que quanto mais você experimenta, e eu falo isso a título de experiência, eu já tô no meu 3º filme, em que eu tô produzindo, escrevendo roteiro, atuando. Eu faço filmes pra atuar, na verdade, né? Uma vez na EAD, lá na USP, um professor falou assim, porque vocês atores se vendem a qualquer preço, vocês são praticamente camelôs. Eu falei, atuar. Camelô não. Ele falou, não, porque vocês se colocam numa prateleira e ficam esperando os diretores chamarem vocês pra trabalhar. Vocês têm que entender que vocês são artistas e vocês precisam ser proponentes. Então, eu sinto que, assim, eu tô preparada pra fazer com estrutura, pra fazer com cinema. Eu já fiz 3 filmes sem grana, tô tendo total liberdade pra experimentar, pra usar da minha criatividade, pra experimentar estéticas diferentes. Agora eu me sinto, não diria capacitada, mas eu me sinto segura como diretora para fazer uma proposta coerente, para usar dinheiro público, para ter, né, verba na mão e saber administrar ela. É porque acho que é muito da cultura brasileira essa história do artista não saber administrar a vida empresarial, porque nos Estados Unidos, pô, o producer é tipo assim, onipresente. Lá não é algum fator diferente. Exatamente. Na verdade é a tendência, né? Na verdade, tem grandes atores que são produtoras. Tem grandes atores que, inclusive, por exemplo, Como Nasce uma Estrela, o roteiro, toda a direção é do ator principal, é do cara que conta. Me fugiu o nome dele agora, mas que contracena. O Bradley. Exatamente. A proposta é dele, ele faz o filme pra ele atuar, ele compra a ideia e o cara tá lá ganhando Oscar. Porra, tem grande Clint Eastwood, que foi um dos maiores diretores de Bang Bang do mundo, assim, fez sucesso em Hollywood a vida inteira, e o cara faz, meu amor, filmes pra atuar com muito dinheiro. Zé do Caixão, Renato Aragão. Zé do Caixão, Renato Aragão. Não é não? Áurea Maranhão. Claro, eu acho que é um panteão interessante. Mas, Áurea, indo pro sentido da novela, aí que eu quero saber também, porque é o seguinte, estamos falando de comunicação popular, estamos se tratando, né, de uma produção de visibilidade para milhões. Você acha que, como a teledramaturgia é o que é o mais importante da produção, você observa que o nível de qualidade chegou a um nível de estabilidade, ou você acha que há uma necessidade de aumento de investimentos com relação a isso? Eu acho que a gente está crescendo. Eu queria só colocar uma questão que eu acho que é muito importante ressaltar. O Brasil acabou de trazer dois grandes prêmios para o cinema nacional. A gente ganhou o melhor prêmio de júri popular em Cannes e a gente ganhou o melhor prêmio de melhor filme em Cannes. Então, assim,
filmes nordestinos, diretores nordestinos, filmes com mulheres protagonistas, Dona Fernanda Montenegro, inclusive, num deles. Então, assim, o que eu quero trazer e ressaltar é: a gente não pode diminuir as nossas verbas. Pelo contrário, a gente tem que dar mais estrutura. Infelizmente, o momento que a gente está vivendo politicamente tem tirado mais de 20 anos de caminhada. O cinema nacional estava tendo verbas que, assim, no Brasil nunca tinha tido. De 20 anos pra cá, de 25 anos pra cá, que foi o nosso marco com o filme de Lampião, que é o Baile Perfumado, de um nordestino, recifense, que fez uma trajetória linda, ganhando prêmios no mundo inteiro, inclusive em Cannes. Completou 25 anos esse ano. A gente teve uma trajetória de 25 anos e agora a gente regride, infelizmente. Nesse momento em que a gente está lá fora no exterior sendo ovacionado como os melhores filmes produzidos no mundo, porque a gente está disputando com o mundo inteiro. Então, assim, é muito importante ressaltar que, assim, leis, editais, que o cinema é uma das 4 maiores indústrias do mundo, produz muito dinheiro. E o Brasil está fazendo isso de uma maneira sublime. Então eu só queria colocar uma lente de aumento para esse momento que a gente está vivendo, porque, assim, desvalorizar a cultura é desmerecer a nossa história. É esquecer quem somos e a trajetória que a gente trilhou até chegar aqui. Desfavorecer um aspecto econômico muito importante. Porque muitíssimo, que emprega muita gente. Se eu for pegar os exemplos mundiais, porque o que acho que emburrece o Brasil é a falta de referência, mas a França investe muito no cinema. Hollywood. Pública. Não, eu tô falando de dinheiro público mesmo, dinheiro público. O Canadá, exatamente. A França, enfim. Lá os atores recebem uma verba na França para eles passarem 6 meses produzindo e criando e 6 meses mostrando pro público. Na Alemanha, e a satisfação que se dá na Alemanha, se os caras não gostam, os caras levantam e dizem: isso não é bom, voltem pra sala de ensaio. Os caras entendem do que falam, os caras leem as peças. Isso é dado dentro da cultura, da educação das pessoas. Então, é muito importante. Eu acho, voltando à sua pergunta em relação à Globo, em relação à estrutura, eu acho que a gente ainda tem muito a criar, muito a crescer, a desenvolver e a fundamentalmente melhorar, obviamente, falando agora do meu território, na atuação. Eu acho que a educação é a base de tudo. E eu digo para quem estiver aí ouvindo, quem tiver sonho de ser ator, estudem, procurem ver teatro, procurem ver cinema, porque é a maior faculdade que a gente tem. E se você puder fazer um curso de formação, trocar com as pessoas, porque não tem jeito, isso já é um network. O grupo de teatro, as pessoas com quem eu me formei na USP, são as pessoas com quem eu trabalho hoje. E sem dúvida, daqui a 10, 15, 20 anos, serão as pessoas que estarão aprovando os editais no Brasil. Pela vida, as pessoas vão morrendo e vai ter que ter ator novo, né? Vai sobrar vaga aí, meu irmão, né não? É isso aí. É humano, né? Tem que ter renovação. E a gente vai aí assumindo, então, esses lugares de destaque, né? Como criadores, como pensadores, como construtores da cultura do nosso país. E a gente precisa valorizar isso. Agora vamos pro mundo real, ó. Vamos. Das tiazinhas, das velhas, da ida ao supermercado, aí da padaria. Porque quando, por exemplo, tipo, eu tenho certeza que existem atores com salários estupendos que estão na Netflix, mas passam desapercebidos pela rua. Tipo, a galera do 3%, né, e tal. Sim. Uma série estupenda, mas pô, se passar no meio da rua, for comprar pão, a galera não vai saber o que é. Então, num país emergente como o nosso, qual é a tua experiência, qual foi esse lead com a TV aberta e os holofotes? Olha, no Rio e em São Paulo, que foram os últimos lugares que eu tive, foi muito normal, assim, as pessoas olhavam, falavam, né, que é a menina da novela, mas não tinha, assim, o assédio. Aqui em São Luís, como as pessoas me conhecem, ou pelo menos passaram a ter um carinho porque eu sou daqui, foi muito engraçado. Porque teve de eu ouvir assim do tipo, sai de perto de mim! Meu Deus, tu é real, eu não acredito que tu tá aqui comprando um pão na padaria, tipo... Mas você come pão? Eu como, claro! Eu não acreditaria nisso. E na padaria rola, não é? Comer pão não, né? Mas sim, então, tipo assim, te espantou ou não? Era uma reação que você esperava e tal? Na verdade, foi muito delicioso, as pessoas foram muito carinhosas, principalmente aqui na nossa cidade. As pessoas me acolheram de uma maneira muito bonita. A repercussão na mídia também me deu, assim, um carinho, um cuidado muito grande, todo mundo me escrevendo, as pessoas me mandando vídeos, mensagens. Então, pra mim, na verdade, foi uma grande surpresa, porque todo mundo falava, tá preparada pro sucesso, tá preparada. E eu brincava, falava, eu tô preparada pra ter carteira assinada, eu tô preparada pra trabalhar com estrutura, ter plano de saúde, eu tô super preparada. Uhum. Mas esse carinho que o público dá é realmente único, assim, é delicioso.
Eu confesso que eu tenho desfrutado de momentos de conversa com pessoas que eu nunca vi na minha vida, regadas assim, a muito cuidado, a muito carinho, a muita admiração de ambas as partes, porque tem gente que me acompanha desde que eu comecei a atuar aqui no Maranhão, que viu o meu primeiro trabalho, e ter esse feedback das pessoas não tem preço. Esse seu sobrenome é batismo mesmo? Foi, na verdade, um batismo, porque o primeiro longa que eu fiz, meu nome, na verdade, é Áurea Barros Teixeira. E eu usava artisticamente Áurea Teixeira. Eu usei durante 10 anos. Não é feio, é legal. Não, é lindo, só que Áurea é um nome antigo. E Áurea Teixeira parecia cantora de rádio. Eu já tenho essa voz. E aí, o diretor, Roberto Gervitz, que é um grande parceiro meu atualmente, que foi o meu primeiro diretor de um filme, assim, que teve uma repercussão nacional. Ele falou, Áurea, por que tu não bota Áurea Maranhão? Falei, você tá louco? Eu já tô trabalhando 10 anos profissionalmente. Se eu mudar meu nome agora, ninguém vai me identificar. Juro por Deus, em uma semana ninguém lembrava que eu era Áurea Teixeira. Mas é o quê? É numerólogo? É o quê? Não, na verdade, ele achava que Áurea Maranhão era mais iluminado. Era um nome mais... Como Áurea é feito de ouro, Maranhão é como se fosse ouro do Maranhão. Então ele achou que era mais luminoso. Que é um negócio difícil de encontrar por aqui, né? É, enfim. Mas a gente acredita aí nesses talentos que são os nossos diamantes, os nossos ouros, né? E ele tava fazendo ali uma referência. Ele achava que Áurea Teixeira era um nome muito antigo. E como eu era uma menininha de 26 aninhos, ele falou, não, por que você não acha de pôr um nome artístico? Não teve essa coisa de numeróloga, não. Teve muito mais um cara experiente, um diretor renomado no país, que me deu um conselho. Eu recebi com muito carinho, porque era uma pessoa que me adotou. Mas pelo visto no começo você disse um não assim seco pra ele, né? Eu falei não. E foi muito engraçado, porque ele falou, poxa, Áurea Maranhão é tão bonito, tão luminoso. Aí eu falei, ai não, Áurea Maranhão, mas aí eu vou ficar taxada. Poxa, mas a galera do Maranhão, meu Deus, mas o que eu... Ele, não, é uma homenagem. Eu falei, não, eu acho maravilhoso, eu sou do Maranhão, amo o Maranhão, quero muito usar Áurea Maranhão. Mas, ai, não sei, me dá um medo, parece arrogante, né? Eu querer, tipo, eu sou o Maranhão, Áurea Maranhão. Não é muito arrogante? Ele falou, arrogante, meu amor. Arrogante é você achar que você não merece carregar o nome do seu estado. Aí eu falei, uau, realmente. Mas ele me mandou um e-mail com milhões de nomes. Eu, não. O nome que mais me brilhava os olhos e suava no meu ouvido era Áurea Maranhão. Então, o Roberto Gervitz, que é diretor do Prova de Coragem, filme que eu faço, que inclusive vejam, tá no Netflix. É 2015 isso aí, esse aí, né? É 2015. Lançou em 2016, na verdade. Mas o seu colágeno não mudou. Não. Passaram-se 4 anos, mas tá do mesmo jeito. Maravilhoso. Áurea, outra coisa. A Iose deu uma entrevista, a Mônica Iose deu uma entrevista, ela tá na mesma novela, né? Ela deu uma entrevista pra TPM essa semana, falando que o fato da Amora Maltner ser uma diretora ela tem diretora. Ela dá mais legitimidade pra uma trama que trata tanto de sentimentos femininos. O que você acha disso? Faz sentido? Faz muito sentido, e a Amora é uma diretora sublime, porque ela deixa as atrizes muito à vontade, pelo menos eu me senti muito à vontade. Então, por exemplo, a Amora chegava no set e falava, olha, você vai entrar daqui, vai fazer não sei o quê, você não sei o quê, e aí ela não me dava nenhuma indicação. Então eu já entendia que ela queria que eu brincasse, que eu propusesse. No nosso primeiro encontro, ela falou, essa mulher é um bicho. Ixi. Ela é um bicho solto, ela é um animal, ela anda de pé no chão, ela tá sempre descabelada, ela é um animal. E essa referência pra mim foi do tipo, cara, um animal é o símbolo supremo de liberdade na selva, não tem quadrado. Então isso pra mim foi uma delícia, porque ela simplesmente falou, brinca, meu amor. Mas aí arrisca mais, né? Arrisca muito aí mais. Sai do limite da segurança. Eu não sei se há uma segurança, eu acho que é um bom senso. Eu sinto que, assim, o Valci Carrasco, ele tem uma dramaturgia muito certeira. Então, assim, eu não improvisei quase nada de roteiro, assim, de fala. Eu falei o que estava no roteiro, porque foi um pedido, inclusive, dele. Falem, por favor, o texto que eu escrevi. E a Tiziana, ela já estava dada claramente pra mim. Eu li aquele roteiro, eu vi aquela fera. Eu lembro na prova de figurino, as meninas querendo me botar umas roupinhas comportadas, eu falava... Querida, ela chega pro Amadeu no primeiro capítulo e fala, vem cá, essa Maria da Paz é mais bonita do que eu, querida. Então ela se acha, tipo... Isso tá na boca do personagem. Ninguém me contou, ninguém da direção me deu. Isso tá no texto. Então eu acho sublime, porque o autor já te dá tudo que você precisa pra atuar. Então foi um encontro muito lindo pra mim, assim, de uma diretora maravilhosa, que te dá total liberdade, mas ao mesmo tempo também te conduz do tipo, não, aqui menos, daqui mais, olha, não, essa cena. Que te dá o beat, o tom da cena, mas que te deixa muito livre pra você fazer o seu trabalho. E isso... não
fez. É confiar, é legitimar o trabalho de uma mulher que me convidou pra estar ali. Afinal de contas, ela me convidou, foi um convite pra estar lá, entre esses grandes atores, né? Ator bom é generoso? Pra caralho, e Dona Fernanda Montenegro é o recorde de generosidade. Essa mulher, ela entra no set com o textinho dela, ela senta num cantinho, chama os atores, vamos passar o texto. E o mais lindo é ela perguntar pra você, no caso, pra mim, que sou uma pessoa que ela não sabe a minha trajetória, ela não sabe quem eu sou uma atriz desconhecida pra todos aqueles atores, e ela chegar pra mim e me perguntar o que eu acho da cena, pra mim é de um nível de generosidade, e eu estendo isso a todas as pessoas com quem eu contracenei. Fernanda Montenegro, Álamo Facor, que faz o meu irmão, o Vicente, é um ator de uma genialidade. O Luiz Carlos Vasconcelos, que faz o meu pai, que foi, então, o protagonista do Baile Perfumado e do filme Nosso Lampião, que inaugura o Cinema Nacional. Quando eu olhei ele pela primeira vez, eu quase tive um troço. Porque ele, inclusive, foi pra Cannes com um filme produzido no Maranhão e trouxe um prêmio pra gente. Foi o primeiro filme que o Maranhão trouxe, um presente de Cannes, foi com o filme com esse cara. Então, assim, direção do Arturo, que é diretor maranhense. Então, assim, eu quase gozei quando eu olhei ele. De prazer, de honra de estar ali. O Arthur é super gente boa, né? Mansinho demais, ele não briga o Arthur, ele pede com educação. Ele pede com delicadeza. Ele sabe bem o que ele quer. Mas falando, por exemplo, também dos grandes nomes, né? Falando de Juliana Paz, de Marcos Palmeira. Atores de uma generosidade que me receberam com cuidado, com carinho. E isso eu falo sempre, porque eu acho que é muito bom legitimar, assim. Eu não senti nada de, tipo, glamourizado dentro da Globo. Ou nada, assim, do tipo, não, porque ela é Juliana Paz e você é ninguém. Pelo contrário. É um trampo, é um trabalho, depende de todo mundo, né? Exatamente, as pessoas, toda a produção, os maquiadores, todo mundo tendo o mesmo cuidado com todo mundo. Eles também ali na troca, tão preocupados quanto eu com a construção dos personagens deles. Porra, eles têm mais de 30 anos de casa. Marcos Palmeira, sei lá, deve ter uns 25, 30 anos. Juliana Paz também. Marcos Palmeira, acho que até mais, mas enfim. Não sei contabilizar a carreira de cada um, mas assim, os caras são de uma generosidade. A cena em que eu dou uma catracada na Juliana, eu tive uma cena que era uma cena muito importante pra mim. E eu tava ali com um frio na barriga, um nervoso, me deu um negócio no meio da cena. Depois, sei lá, da 10ª vez que a gente repetiu a cena, foi me subindo um negócio. Eu saí da cena achando que eu tinha feito uma merda, que tava ruim, que eu não era boa atriz, que eu nunca mais ia pegar nenhum trabalho na casa. E saí do set, tipo, chorando, tirando minha roupa, quero ir embora, preciso ir pro hotel, não sei o que. Todo mundo, calma, o que aconteceu? Falei, não, nada, eu só quero ir embora, não tô me sentindo bem, não sei o que. Porque eu tive ali uma catarse, assim, do tipo de, meu Deus! Foi tanta emoção que eu tava até explicando pros meninos, né? As primeiras vezes que eu fiz, eu chorava, saía um ranço, vocês sabem, aqueles ranhos, assim. Que ainda bem que no meu momento eu já tava mais... Você não tem rinite, né? Errada. Eu tenho. Método perigoso, então, pra você é esse, né? Quando eu choro de verdade. Sim, mas aí deu certo essa cena? Não, deu super certo, imagina. Foi a cena que inaugurou, foi a chamada da novela, né? A ameaça de morte. Exatamente nesse take aí que você pirou. Não é nem que eu pirei, é que eu fiquei... A gente, como ator, a gente se cobra muito, né? A gente sempre acha que pode fazer melhor. Como eu confio muito, e realmente, desde o princípio, poxa, eu acompanho o trabalho da Amora Maltner há muitos anos, do Luciano Sabino, eu confio neles. Então, como eles me disseram, meu amor, tá maravilhoso, não se julgue, tá lindo, pode confiar. Nesse mesmo tom que eu tô falando pra vocês. Eu fui... então tá bom, ok, então tudo bem, é isso. Mas eu saí ainda assim com a minha autocrítica, porque eu sou uma boa virginiana, achando que eu poderia ter feito muito melhor. Não, nada te agrada. Não, jamais. Eu sei, todo ator eu acho que acha que poderia ter feito. Não, mas que é de virgem principalmente. Não, mas eu posso falar, tipo, isso era uma coisa que era engraçada. A gente chegava no hotel e a gente ficava, porra, se eu tivesse tido essa sacada antes. Todos os atores fazem isso, não é uma coisa particular minha. Isso foi também uma outra delícia, porque a gente chegava no hotel e ficava, porra, se a gente tivesse feito isso antes. Tanto que assim, a gente chegava no hotel, chorava as pitangas das coisas que poderia ter feito melhor e ia ler o texto, ia ler o roteiro. Então, se construiu todo um clima ali pelo fato da gente ter viajado pro sul, ter feito uma imersão lá. Criou, de fato, uma família.
E eu sinto que isso tá muito impregnado na novela, sabe? Essa união, essa galera que faz com tesão, com amor, com vontade de que essa mesma paixão com que a gente fez atravesse a câmera, chegue na casa de todos os brasileiros e toque com uma dramaturgia linda, uma novela que traz ali toda uma emoção de uma mulher foda, guerreira, uma mulher que traz empatia, que é batalhadora. Então eu acho que essa novela só vai dar o que falar. Sim, e falando em intimidade e família, a Fernanda Montenegro, ela, tipo, fora do set, ela te deu algum aceno? Ela conversou com você? Meu amor, ela simplesmente me deu só história desde o TBT, desde da Tupi. Cara, ela é uma enciclopédia histórica. Cara, ela já contou cada história de grandes atores, do Alfredo Mesquita, que ela conheceu. O Alfredo Mesquita, eu vou só fazer um parêntese aqui, um anexo. Eu sou formada na Escola de Arte Dramática, que é a escola de formação de ator, é a melhor escola de formação de ator da América Latina, que reside na USP, que é a melhor escola de formação da América Latina, melhor universidade, né? Melhor faculdade, sei lá, melhor tudo. Eu realmente acho que é uma casa que me deu toda a estrutura, porque a USP, para além de ter me dado casa, comida, estrutura, livro, internet, me deu a melhor formação que eu poderia ter tido para me transformar na atriz que eu sou hoje. E tudo isso foi a universidade que me ofereceu, porque os meus pais nunca puderam me ajudar financeiramente. Embora os meus pais achassem lindo, minha filha faz teatro, minha filha, poxa, que legal que você tá conseguindo ajudar a gente. E tipo, mandava dinheiro pra minha mãe, ajudava a minha família, então realmente os meus pais me apoiavam, mas quem foi os meus pais financeiramente, e aí eu trago um tema que acho que tá muito em alta agora, que é essa questão dos privilégios, foi a universidade. Eu que saí de escola pública, que saí do Jaracati, aqui embaixo da ponte, não muito distante daqui, tive a oportunidade de estudar na melhor formação da América Latina, porque a universidade me deu estrutura para isso. Então é um outro tema que eu acho que a gente não pode deixar passar em branco, né? A gente tá vivendo de novo um grande retrocesso, com verbas sendo cortadas da nossa universidade, com verbas de fomento à pesquisa científica, que é o que leva o nosso país a desenvolver tecnologia, a desenvolver tudo, educação, filosofia, cultura, tudo. Então acho que a gente tem que abrir os olhos, porque a educação, pra mim, foi fundamental. E aí, voltando a dona Fernanda Montenegro, ela conheceu o fundador dessa escola, que é o Alfredo Mesquita. E simplesmente era um cara riquíssimo, e ela contou vários causos dele que eu não acreditava. Tipo, isso aqui nos anos 40. Tipo o cara começando, ela falando, o Alfredo Mesquita era um louco maravilhoso. Ele pegou vários atores que queriam uma formação, chegavam todos lá mortos de fome, e ela falando com uma verdade, com uma vivacidade, como se ela tivesse entre eles. Uma testemunha da história. Nossa, ocular. Ela viu isso acontecer, isso não tem preço. Ela falou, eu usei um figurino tal, e eu tipo chorando, eu usei esse figurino, tá até hoje no guarda-roupa. Porque o guarda-roupa dela deu um acervo de 3 andares. Muita naftalina, hein, pra conservar. E muita máquina de lavar e secadora, que lá tem toda a estrutura. Cada aluno que usa tem a obrigação de entregar lavado. Então, isso são os cuidados que a gente, na rede EAD CAC, a gente cuida do nosso patrimônio, que isso é fundamental. Mas, enfim, falando da dona Fernanda, ela contava causas, porque o Alfredo tem uma grande história, que é muito linda, que a gente segue até hoje nessa tradição, que era de servir uma sopa. E ele servia todos os dias para os atores que, na verdade, eram, sei lá, padeiro, era o cara, né, que trabalhava no comércio, era o locutor, eram as figuras que precisavam ter um trabalho fixo e que à noite iam para lá mortos de fome e eram recebidos com sopa, com os cafés filosóficos, com poesia, e iam para lá, saíam de lá meia-noite renovados para ir trabalhar no dia seguinte. Então, assim, para quem quer fazer formação e estiver me ouvindo aí do outro lado, procurem saber, a EAD, Escola de Arte Dramática, é uma grande formação. E nesse momento que a gente está vivendo, também está ameaçada, porque é um curso de formação técnica que existe dentro da USP. Quando a USP foi construída há uns anos atrás, há quase 45 anos atrás, não existia um curso de formação de ator. Então, a galera que se juntou para formar a USP convidou o Alfredo Mesquita e disse, poxa, já que você é a única formação do país de atuação, por que você não vem para cá para dentro? E a gente divide
o mesmo prédio com a ECA, que é o Centro de Artes Cênicas, que forma diretores, que forma, né, os nossos teatrólogos, os nossos professores. Enfim, falo tudo isso só para dizer que a dona Fernanda Montenegro, para além de ser atriz generosa e realmente brilhante, ela é de uma experiência política, teatral, cinematográfica, televisiva. Ela viu isso tudo que a gente está aproveitando agora ser construído. Ela estava lá na Tupi, ela estava lá no TBT, ela estava lá no Alfredo Mesquita, ela construiu a nossa cultura. Então é realmente uma mulher que precisa ser iconizada, vangloriada. E pra mim, ter tido a honra de contracenar com ela me traz muita felicidade. Porque imaginar que eu comecei aqui, atravessando a ponte pra ir aos meus ensaios a pé, e de repente tá com o maior ícone do nosso cinema, teatro e televisão, pra mim é uma honra. Me comove. A você também. Mas eu quero provas em anexo. Me permita essa frieza em meio ao seu pranto, mas eu gostaria de uma prova em anexo, até pra que você chore mais um pouco. Vamos botar esse áudio aí no ar? Põe pro limpo aí, pô. Qual é o problema? São 10h40.